Olá, tudo bem? Um lugar para guardar móveis, mas que não é uma empresa só para guardar móveis. A empresa com quem eu vou conversar mais hoje é a Guarde Aqui. E o presidente dela é o Alan Paiotti, que está aqui hoje para dar mais detalhes sobre o que é esse novo negócio. Alan, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Prazer também, obrigada pela visita aqui à Sempre Editora. Alan, o que é o Guarde Aqui? O Guarde Aqui trouxe para o Brasil um conceito já muito conhecido e desenvolvido no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que é o self-storage, que para a gente simplificar vamos chamar de autoarmazenagem. É um conceito onde você aluga um espaço no tamanho que você define e você guarda os seus bens, sejam eles móveis, sejam eles mercadorias, sejam eles ferramentas. É um espaço que pode ser a extensão da sua garagem de casa ou do seu escritório. E por que esse tipo de comportamento do brasileiro ainda é tão tímido aqui no nosso país? Eu acho que eu não acho que ele é tímido no sentido de que o brasileiro precisa de espaço, mas ele é definitivamente tímido na relação dele com o self-storage, porque as pessoas simplesmente não conhecem. O maior desafio que a gente tem hoje no setor, que é um setor que no Brasil tem aí talvez 15 anos, um pouquinho mais, mas que começou de fato a se organizar nos últimos 7 ou 8, é contar para as pessoas o que é o self-storage. Quer dizer, é fazer as pessoas terem contato com o conceito de ir até uma grande área, né, que na essência são grandes galpões, divididos em estruturas que têm lá tamanhos variados de 1 metro quadrado, 3 metros, 6 metros, 9. São espaços realmente modulares e que você escolhe o tamanho que você precisa. Então, quando o consumidor tem contato com o conceito, o que a gente tem visto em todas as áreas onde a gente está, todas as cidades onde a gente está abrindo novas unidades, é que a adoção é muito rápida, porque a gente precisa de espaço no dia a dia. E assim, quem mora numa casa, num apartamento, não tem lugar para guardar tudo, né? Agora, no caso de empresas também, o que eu sinto do perfil do Guarde Aqui é que uma empresa, por exemplo, que não tem um centro de distribuição ou não quer gastar com um espaço onde vai pagar IPTU, taxas de água, luz, telefone, condomínio, ela pode também recorrer ao Guarde Aqui? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, praticamente metade dos nossos clientes são pessoas jurídicas, né? E o conceito do self-storage é muito bacana para a empresa porque ela transforma um contrato de locação, porque o que o self-storage faz é uma atividade de locação, a gente aluga espaços, né? Ela transforma o contrato de locação em algo mensal e flexível. Então, para as empresas, esse negócio é fantástico, porque em vez da empresa alugar um grande galpão, e aí ela tem oscilações durante o ano em que ela precisa de mais espaço ou menos espaço, mas aquele custo é fixo, no caso do self-storage, ela vem e ela escolhe o espaço mensalmente. Então ela vai no Guarde Aqui e aluga um box de 100 metros quadrados. Né? No primeiro mês ela vem com todo o seu estoque e coloca lá. No mês seguinte ela começou a vender aquele estoque, diminui o espaço, ela pode mudar para um box de 40 metros quadrados. Né? Isso a gente vê com muita frequência. A gente tem muitos importadores, muitas empresas de e-commerce hoje, que é um setor que está crescendo muito e começou a perceber no self-storage uma oportunidade incrível para operar. Então essa flexibilidade de todo mês poder escolher se ela quer continuar ou se ela quer diminuir ou aumentar o tamanho, transforma a variável de custo dela em algo flexível e variável. Né? Isso representa resultado. E assim, o Guarde Aqui tem 5 mil clientes. Eles te dão um retorno de qual que é a economia que eles conseguem fazer no caixa deles usando a estrutura do Guarde Aqui? Isso é difícil às vezes mensurar, né? Nesses 5 mil clientes que a gente tem hoje, né? Porque hoje nós temos 21 unidades, 16 já estão operando em 9 cidades, então a gente tem uma demografia que varia bastante. Né? Metade dos nossos clientes mais ou menos hoje são pessoas físicas que usam muito para guardar móvel e aí é aquela demanda realmente de uma mudança. Então é um familiar que está mudando e precisa guardar as coisas por um prazo ou está fazendo uma reforma, então é a extensão da casa. Eles mensuram menos essa questão do quanto isso custa para eles, é uma questão de muita necessidade. Nas empresas, isso entra de fato numa componente de custo, isso varia muito, mas o que a gente ouve de forma recorrente das empresas é de fato essa capacidade que eles têm de transformar algo que era um compromisso de longo prazo. Então elas precisavam alugar um galpão para guardar o seu estoque. Você não aluga um galpão hoje em nenhum lugar por menos de 24 ou 36 meses. No Guarde Aqui você vai lá e aluga por 30 dias.
Né? Então é um custo fixo bem menor. Bem menor, feito por metro quadrado, então você diminui o espaço, você vai pagar menos naquele mês, você precisa aumentar, você paga mais no proporcional. Mas a beleza do conceito é a conveniência, porque você, de novo, você aluga um espaço, você tem que se preocupar com todas as taxas, como você mencionou, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar água, luz, tem segurança, e no Guarda Aqui você vai e você recebe um boleto. Né? Então você, você consegue controlar muito bem os seus custos, você consegue se organizar melhor, você consegue prever o que você precisa mês a mês, e acho que esse é o maior benefício, é isso que elas medem na última linha, no resultado delas, porque ela não está desperdiçando dinheiro com uma área que não está sendo bem utilizada. E a empresa Guarda Aqui, ela é de quem? Qual que é a composição societária dela? O Guarda Aqui foi criado em 2005 para 2006 por um grupo de investidores americanos, né? Que viram o conceito muito estabelecido, né? Essa indústria nos Estados Unidos está há mais de 40 anos, tem lá quase 60 mil prédios de self-storage. Quer dizer, em todo lugar nos Estados Unidos, quem foi passear lá já viu um negócio de self-storage lá, né, em todas as cidades nos Estados Unidos. Aqui nós não temos 300 ainda, no Brasil como um todo. Então eles viram isso acontecendo na virada dos anos 2000, vieram para o Brasil, montaram as primeiras 3 unidades, todas em São Paulo originalmente. Aí em 2011, um fundo americano de investimento imobiliário muito reconhecido nos Estados Unidos, que se chama Equity International, que tem como patrono um investidor muito reconhecido chamado Sam Zell, percebeu essa tendência, que ainda era muito incipiente no Brasil, e fez um investimento e adquiriu a companhia. Né? E com este investimento nós crescemos até a virada do ano, aí perto das 18 a 20 unidades. Na virada do ano, nós recebemos um novo investidor, que é o Pátria, que é um investidor brasileiro super reconhecido, investe em private equity, empresas, né, como Casa do Pão de Queijo, Biorritmo e outras empresas, e eles têm uma área imobiliária. Então eles viram no Guarda Aqui uma oportunidade para crescer. Eles começaram investindo nisso, tinham 2 unidades, então nós trouxemos essas unidades como parte do nosso grupo, e eles agora estão junto com a gente nessa caminhada de crescimento. Então tem muito investimento para vir por aí, não é? Tem. O plano é chegar a 50 unidades. Essa primeira fase de crescimento da companhia, num mercado que nós estamos praticamente construindo, em todo lugar que a gente vai, a gente tem que educar o mercado. Então essa primeira fase, que vai até 2021, é chegar por volta de 50 unidades. Esse é o plano que nós estamos desenvolvendo. Bom, hoje eu estou conversando com Alan Paiotti, ele que é o presidente do Guarda Aqui. E aí você disse aí sobre investimento, sobre expansão. Qual que é o investimento necessário para que vocês atinjam um tamanho, uma capilaridade interessante para o negócio aqui no Brasil? O investimento médio por unidade é de cerca de 25 milhões de reais, porque os imóveis são próprios. Então nós compramos um imóvel. No nosso caso, por exemplo, aqui a unidade que nós temos aqui na Pampulha, né, ali na Avenida Portugal, aquilo era um terreno. Então nós construímos ela do zero, é uma unidade bem desenhadinha para o conceito de self-storage. Quem tiver a oportunidade de conhecer, acho que vai ver o que tem de melhor no padrão internacional de self-storage, mas a gente também compra muitos prédios que já existem e a gente reforma os prédios. Então entre a compra, a construção e a reforma e a operação, investimento médio de 20 a 25 milhões de reais. Então realmente é um investimento bastante vultoso. Quer dizer, o plano todo, o projeto todo de investimento é da ordem aí de quase R$1 bilhão para fazer as 50 unidades, mas é uma aposta no Brasil, é uma aposta em um novo conceito que está inserido nessa mudança sociodemográfica, né? Os apartamentos estão ficando mais apertadinhos, as pessoas querendo morar mais perto do trabalho, então a necessidade de espaço existe, né? E a gente está inserido nesse contexto. Agora você falou aqui sobre Belo Horizonte, a gente tem uma unidade aqui do Guarda Aqui. E qual que é a previsão de crescimento no mercado mineiro? Olha, a gente tem o desejo de implantar algo entre 4 e 6 unidades em Belo Horizonte no médio prazo. Né? O desafio que a gente tem para implantar uma nova unidade é encontrar uma localização em função da demografia do entorno, porque a gente estuda muito o perfil das pessoas físicas que moram ali, das empresas, a gente quer se inserir nesse contexto com uma oferta de um produto que pode realmente ajudar essas pessoas no seu dia a dia. O negócio de self-storage é uma coisa muito de conveniência, né? As pessoas não deveriam ter que dirigir mais do que 10 minutos para chegar na unidade, porque o conceito é assim, você vai dar um jantar amanhã à noite na sua casa e você deixou os pratos para a festa guardados na sua unidade de self-storage. É a extensão da sua casa, então você não vai cruzar a cidade.
Então a gente vê um potencial enorme, Belo Horizonte é uma cidade com enorme potencial para a gente. A unidade aqui já está operando há 3 anos. E a gente quantos boxes aqui dentro? Aqui nós temos quase 600 boxes. 600 e é fácil da pessoa acessar? É uma coisa desburocratizada? Super simples. Na verdade, a maior burocracia que você vai ter leva não mais do que 10 minutos, que é quando você chega na unidade pela primeira vez, vai visitar e conhecer, decide o tamanho do box que você quer ter, que você vai alugar e assina o contrato. Então você não tem nem burocracia de fiador, não existe isso. Você apresenta a cópia do seu documento, o SIC, RG, um comprovante de endereço e assina o contrato. Em 10 minutos você resolve a vida. Depois disso, você sequer precisa passar na loja. Você já tem o seu código de acesso, a unidade é toda automatizada, o sistema de segurança, o acompanhamento, realmente tem um sistema de tecnologia bastante elaborada para operar uma unidade dessa, e você chega no horário que a unidade está em operação, que são horários estendidos durante o dia, durante a semana e fim de semana, digita o seu código, o alarme que a gente tem no seu box, porque cada um desses 600 boxes que a gente tem um alarme individual para ter segurança. Uma segurança danada. Você não pode entrar e querer forçar outro box. Então, esses são componentes que dão essa flexibilidade. Então, você chega lá a qualquer horário, digita o seu código, vai até o seu box, o cadeado é seu, você abre, tira os seus bens, coloca os seus bens, arruma o que você precisa, fechou o box, digitou o código na saída, armou de novo o alarme e você... Tudo altamente personalizado. Personalizado. Falando em Belo Horizonte, tem alguns bairros já que vocês pesquisaram para a instalação do Guarde Aqui? Não, nós mapeamos a cidade como um todo. Então nós temos o que a gente chama de raios de influência, que são esses raios de mais ou menos 10 minutos a partir de um ponto. A gente tem grandes regiões, por isso que eu falei, temos 4 a 6 macro-regiões já mapeadas, onde a gente está ativamente buscando áreas que podem comportar. Como os prédios são um pouco maiores, numa cidade densa como Belo Horizonte, o desafio é achar o imóvel que se encaixa bem para o conceito. Então, aqui você já pode falar dos bairros, assim, os bairros que já estão no radar do Guarde Aqui? Nós estamos olhando em geral, a cidade toda. Então, assim, se olhar a cidade como um todo, assim, onde a gente encontrar os imóveis que se encaixam, a gente vai instalar uma unidade do Guarde Aqui. E são necessárias áreas grandes, né? De 5 a 6 mil metros quadrados. Os prédios têm, em média, aí eu diria, assim, perto de 6 mil metros quadrados de área construída. Então, a gente pode verticalizar. Então, não tem problema, porque as pessoas não têm os elevadores grandes de carga. Se você quiser estiver no primeiro andar, no segundo andar, isso não é nenhum problema. A gente oferece toda uma infraestrutura de apoio, então tem carrinhos, tem pequenas paleteiras, coisas que ajudam as pessoas a movimentar suas coisas. Então, nós podemos construir prédios mais largos, prédios mais altos, depende muito da localização, não tem problema, da demografia. Pode verticalizar. Não. Com quem o Guarde Aqui compete, Alan? Maneira mais simples de eu explicar para as pessoas. A gente compete com a garagem da mãe. Né? Nossa, incrível isso, né? Porque assim, é onde a gente tradicionalmente está acostumado a guardar as coisas quando temos um problema em casa, né? Ou no escritório, aqueles pequenos apartamentos ou espaços que os escritórios, as empresas alugam para tentar resolver, né, o espaço onde bota o arquivo morto. Né? Escritórios de advocacia. Tem muito cliente que é, por exemplo, escritório de advocacia, onde coloca o arquivo de processos. E que ainda tem que manter, tem que esse manter, arquivo. Bom, além dessa questão da facilidade de estocar os produtos, como você vai fazer para competir com a garagem da mãe em preço, para que valha a pena guardar o seu estoque no Guarde Aqui? Você sabe que amor de mãe a gente não consegue superar nunca, né? Mas se os filhos forem de fato perguntar para a mãe, mãe, se eu tirar as coisas daqui, você vai ficar feliz, eles vão ver um sorriso no rosto da mãe, que a gente já fez, de alívio. Porque assim, é uma responsabilidade, você não tem um espaço que está preparado, com segurança, e se chove. E se queima, e se queima. E se tem, como é que isso é a garagem? Vai lavar a garagem, molha as coisas, é documento, não é? Então assim, na prática, as pessoas percebem que ali não é o lugar ideal para guardar. Né? Vai ocupando pela relação, mas muita gente começou a perceber isso e começa a alugar o seu espaço. Isso dá mais independência para as pessoas, não fica nessa relação, né, de que estou colocando isso na casa do parente, do amigo, não sei o quê. Eu acho que é uma questão só de contato com o conceito. As pessoas, quando a gente vai e começa a educar e explicar como é que pode usar, as pessoas rapidamente vão percebendo que isso é uma solução que traz segurança, traz conveniência, as pessoas começam a decidir o que elas querem guardar ou não, né? Porque isso não é um conceito para privilegiar, que assim, vamos guardar qualquer coisa, mas é um lugar onde você vai guardar bem os seus bens. E tem também o que não pode guardar, não é? Isso no nosso contrato é muito explícito. Então, assim, não se pode guardar, claro, nada ilegal e nada que traga risco
para o ambiente onde ele está. Então não pode guardar inflamável, não pode guardar perecível, não pode guardar drogas, coisas ilícitas, não pode guardar dinheiro, isso não é um lugar para se guardar dinheiro, né, joias, esse tipo de coisa. Não é cofre. Não é cofre, né? É um lugar onde você vai guardar seus móveis, onde você vai guardar ferramentas. A gente tem muito profissional, assim, prestador de serviço, por exemplo, encanador, né, que guarda suas ferramentas ali, porque ele não deixa isso em casa. Então, é um uso muito versátil. Né? E variado, né? Gente, hoje eu estou conversando aqui com Alan Paiotti, ele que é o presidente do Guarde Aqui, essa empresa que está chegando aí cada vez mais no Brasil, atingindo cada vez mais lugares, mas eu queria saber como que os sócios enxergam o Brasil atualmente. Um Brasil que tem passado por uma crise, mas que com certeza vai ter depois uma curva ascendente. Como é o mercado do Brasil para esses investidores? Isso é bem interessante. Eu acho que a gente tem a felicidade de ter sócios que entendem os ciclos do Brasil. Né? A Equity International, que veio primeiro, é um investidor tradicional de muito longo prazo no Brasil. Né? Já foi investidora de empresas que são ícones de mercado como Gafisa, BR Malls e outras. São muito experientes no mercado imobiliário, não só no Brasil, mas em mercados emergentes. Essa é a especialidade dele, investir em mercado imobiliário e em mercados emergentes. Então eles entendem que esses mercados têm ciclos, têm momentos de crise e têm momentos de alta. Né? O Pátria, por outro lado, tem uma experiência enorme de Brasil. Então eles, melhor do que ninguém, entendem e estão ativamente aí, há mais de 20 anos investindo e convivem com essa realidade. Então, assim, essa não é uma demanda, claro que eles têm preocupações, principalmente sempre que tem algum movimento, né, sai alguma grande notícia na mídia, claro, eu tenho que ligar, né, ligo para Chicago, falar, deixa eu tentar explicar, o que eu consegui entender, deixa eu tentar também explicar para vocês, né? É engraçado. Esse cenário político também altamente oscilante. Então às vezes nem eu entendo, então eu tento passar um pouquinho do que eu entendi, mas eles recebem isso com certa naturalidade. Claro que isso entra nas nossas análises, isso compõe os nossos cenários, mas não é algo que assim, impeça ou diminua a motivação da gente continuar investindo e seguir o nosso plano aí das 50 unidades. Isso é muito importante. Faturamento do Guarde Aqui tem sido interessante aqui no Brasil, a geração de empregos, e como que está esse crescimento da empresa em relação a números? O crescimento da companhia tem sido exponencial. Quando a empresa foi adquirida em 2011, ela tinha só 3 unidades lá em São Paulo, excelentes unidades, super bem estabelecidas, num outro momento de mercado. Hoje, com as 21 unidades que a gente tem, quer dizer, a empresa vem nos últimos 4 anos, né, crescendo de uma maneira vertiginosa. O curioso é que esse é um tipo de negócio que não demanda muita gente. Então nós temos aí talvez entre 70 e 80 pessoas hoje para operar a companhia como um todo, o que é muito interessante porque ela é muito automatizada, né? Toda essa componente de segurança, ela é toda feita com sistemas muito elaborados, e muita coisa a gente traz inclusive de fora, porque a gente ainda não tem disponível no mercado brasileiro, mas é um crescimento que está, assim, todo ano a gente, né, vinha dobrando a empresa, né, agora vamos dobrar de novo nos próximos 3 ou 4 anos para 50 unidades. E com isso vem acompanhando a curva de receita e dos resultados. Então eu acho que estamos seguindo o nosso caminho. Bom, Alan, se o Brasil ainda é um país muito incipiente na empresa, dentro da empresa, que tem grupos estrangeiros investindo, quando que a gente pode entender que o Brasil chegue a um mercado altamente entre os 10 mais dos investidores? Em termos de self-storage ou em geral? Em termos de self-storage, em termos de economia, o quanto o Brasil é um país altamente promissor? Olha, eu acho que nesse sentido, eu acho que o Brasil já é um país bastante relevante no mercado de investimento. Eu venho envolvido com fundos já há muitos anos e é curioso que entra a crise, sai crise, alguns fundos vêm, outros saem, mas quando você de fato conversa com eles, o Brasil está sempre numa posição muito relevante. O Brasil tem características sociodemográficas que nos colocam numa posição bastante diferenciada comparado a outros mercados emergentes. O fato de a gente ter uma língua única, de ter, apesar da confusão política que de vez em quando se instala, ainda assim tem uma certa estrutura que consegue se manter, né? Ela oscila, mas ela não se rompe. Né? Eu acho que o arcabouço jurídico legal no Brasil vem se fortalecendo, principalmente na parte imobiliária, onde a gente está, vem melhorando
ao longo dos últimos anos. Então, assim, tem uma série de características que colocam o Brasil numa posição muito relevante. O mercado consumidor é enorme. É isso que eu ia te perguntar. Um mercado onde você consegue falar, né, de norte a sul, de leste a oeste, com a mesma linguagem, né, com poucas idiosincrasias locais, é muito importante. Mas e a renda do trabalhador brasileiro? Ela é compatível com esse tipo de serviço a ponto de conseguir crescer muito mais aqui? Olha, especificamente para a atividade do self-storage, né, para a atividade de locação que a gente faz, que na essência, é uma atividade imobiliária. O que a gente faz, de fato, é locar. Então, só porque você mencionou o serviço, o que a gente não faz é o antigo guarda-móveis, que está na cabeça de nós brasileiros, né? A gente lembra de criança, empresa de mudança, pegava os seus bens, levava lá para o galpão. Aquilo é uma atividade diferente, você não acessa os seus bens, você não sabe como eles estão acondicionados, é uma outra proposta, né, de negócio. No nosso caso é uma atividade de locação, então a gente meio que vai equiparado ao mercado de locação que você tem na sua região. Então, hoje, aqui em Belo Horizonte, o nosso preço médio está na casa dos R$50. Né? Boxes menores um pouquinho mais caro por metro quadrado, boxes maiores cai o preço médio, mas na média R$50. Esse é o preço que você vai comparar, dizer assim, mas se eu alugar um box de 3 metros quadrados, eu vou pagar R$150 por mês. Com R$150 eu alugo um apartamento para guardar minhas coisas? Não, claro que não. Então, é só fazer essa conta que não fecha de jeito nenhum. Então, é assim que a gente se encaixa no bolso, né, do nosso consumidor. E é uma atividade que só tende a crescer. Né? E vai se desenvolvendo de acordo com a demanda. De novo, a gente não tem tido dificuldade na adoção. O nosso desafio é tornar a atividade conhecida, é contar para as pessoas, é ter esta oportunidade rica, como a gente está tendo aqui, de contar e falar um pouco mais sobre o conceito. Bom, para terminar, Alan, tem algum limite de crescimento aqui no Brasil, em áreas do Guarde Aqui, ou não? O céu é o limite? Essa talvez seja a pergunta mais desafiadora que eu tenho dos meus sócios na operação, porque eles falam, nós vamos crescer a 50 e depois nós vamos para onde? Né? A resposta que eu dou para eles, né, depois de olhar e estar vivendo esse mercado há alguns anos, é de que a gente vai continuar crescendo certamente pelos próximos 20 anos. 50 unidades é o primeiro objetivo de crescimento nesse ciclo que a gente desenhou. O mercado brasileiro tem talvez aí cerca de 300 unidades. A penetração do Brasil ela é menor do que a penetração existente hoje na África do Sul. Nossa, então tem muito mercado ainda. Então o mercado é enorme, é enorme. Então nós estamos longe de encontrar o limite, né? Nós estamos falando no topo da classe A hoje, que adota rapidamente a oferta que a gente tem no Guarde Aqui. Eu acho que esse negócio, assim, eu não consigo desenhar, mas certamente estamos falando aí de 5 mil, 10 mil unidades nos próximos 20 a 30 anos. A gente só está vendo o começo, a gente não sabe onde vai parar. Que ótimo! Estamos animados. Bom, hoje eu conversei com Alan Paiotti, ele que é presidente, o CEO do Guarde Aqui, com unidade em Belo Horizonte, claro. Alan, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí no negócio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado de novo pela oportunidade de contar para os seus telespectadores como é que o Guarde Aqui funciona. Obrigada, e você acompanha. Uma outra oportunidade eu volto para conversar com gente que está fazendo esse Brasil crescer. Tchau!